Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aplicai-vos a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também vós fostes chamados a uma só esperança pela vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, a fim de que não mais sejamos como criancinhas que flutuam, nem levados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela maldade dos homens, pela astúcia que arrasta a armadilha do erro. Efésios 6, 3, 6 e 14. Caros católicos, é forçoso constatar que cada um tem um sentimento religioso distinto, de forma que alguns podem satisfazer este sentimento religioso com o catolicismo, outros com o protestantismo, outros com o islamismo, outros com a umbanda e etc. E tudo o que satisfaz o sentimento religioso é verdadeiro. Consequentemente, todas essas seitas ou doutrinas são verdadeiras, na medida em que satisfazem o sentimento religioso de uma pessoa ou de um grupo. Esse perverso entendimento da fé como sentimento, entendimento que é próprio do modernismo, leva à mais completa indiferença religiosa. Todas as religiões passam a se equivaler. Todas as religiões são boas, pois há pessoas que se sentem bem nelas. Todas as religiões podem levar à salvação. O que importa é que eu me sinta bem nela. Quantas vezes ouvimos: o importante é a pessoa se sentir bem? Me perdoem, mas o importante não é a pessoa se sentir bem. Se sentir bem ou não, não tem nenhuma importância. O importante é a pessoa fazer o bem, seguindo a vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos. Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, ao dizer que sua alma estava triste até a morte, não estava se sentindo bem, caros católicos, mas fazia a vontade de Deus. Na cruz, Nosso Senhor, ao dizer: meu Deus, por que me abandonaste?", não estava se sentindo bem, mas estava fazendo um grande bem. Ele estava fazendo a vontade de Deus para nos redimir. Não somos nós, caros católicos, que criamos a religião segundo nossos gostos. É Deus que nos-la dá. Foi Deus que se dignou, em obra de infinita misericórdia, nos falar de si mesmo. A nós cabe agradecer a Deus tão imensa bondade e aderir de toda a nossa alma e de todo o nosso coração a Ele, que é imutável e que nos comunicou verdades imutáveis. Não podemos mudar aquilo que nos foi dado por Cristo. Não podemos mudar o credo. Não podemos mudar a doutrina da Igreja, a moral da Igreja. Não podemos mudar a constituição da Igreja, seus dogmas, alterar a tradição. Não podemos querer adaptar a Igreja ao mundo, mas devemos querer converter o mundo à Igreja. O Papa São Pio X, de quem comemoramos o centenário de nascimento para o céu, no ano de 2014, em sua carta chamada Notre Charge Apostolique, dirigida aos bispos franceses, a respeito de um movimento chamado Silon, afirmou: os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários nem os inovadores, mas os que mantêm a tradição. Deus nos falou e enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostra sua missão divina ao longo de todo o Evangelho, com obras divinas, com ensinamentos divinos. Nosso Senhor nos falou e Ele fundou sua Igreja sobre Pedro, para perpetuar até a consumação dos séculos a sua obra redentora, para guardar intactos e inalteráveis os seus ensinamentos, todos eles. O depósito da fé, os ensinamentos infalíveis de fé e moral, não podem ser mudados. Aquilo que foi revelado aos apóstolos por Cristo ou pelo Espírito Santo e que se transmite de geração em geração, não pode ser mudado.
Essa tradição chama-se tradição divina. Ela não pode ser mudada. Dentre os melhores e mais importantes atos de São Pio X está o combate veemente que ele fez ao pernicioso erro do modernismo, que ele chamou de síntese de todas as heresias, ou, segundo outras traduções, de esgoto coletor de todas as heresias. Quando, em 15 de julho de 1905, o Papa São Pio X mandou publicar o Catecismo Maior para a Diocese de Roma, quis que fosse de caráter obrigatório, tanto para o uso público como privado, na província romana, e com o desejo de que ao menos fosse um texto unificado para toda a Itália. Nele, então, temos um guia seguro e claro que a exposição dos rudimentos de nossa fé, que, como indiquei, quis o Santo Papa que fosse de uso obrigatório no coração da cristandade. Em seu anexo, breve resumo da história eclesiástica, encontramos algumas passagens que colocam à mostra qual é o caráter dos hereges e cismáticos e como sempre agiu a Igreja a respeito deles, e, portanto, qual deve ser o verdadeiro caminho a seguir. Exponho alguns fragmentos do dito Catecismo Maior do Papa São Pio X. Já nos tempos apostólicos, houveram homens perversos que, por interesse e ambição, turbaram e corrompiam no povo a pureza da fé com erros abomináveis. Opuseram-se-lhes os apóstolos com a pregação, com os escritos e com as infalíveis sentenças do primeiro concílio que celebraram em Jerusalém. Já no século V, escrevia São Vicente de Lérins. Foi um fato sempre muito frequente na Igreja que quanto mais religiosa era uma pessoa, com mais facilidade saía ao encontro de novas invenções. Fonte Commonitorium, Sexto 2. Ou seja, que diante dos hereges que corrompiam a fé dos mais simples, os apóstolos se opuseram defendendo a santa fé com palavras, escritos e condenações. Nada de diálogos com os irmãos separados. Continua o Papa São Pio X dizendo: desde então, aqui não cessou o espírito das trevas em seus venenosos ataques contra a Igreja e as verdades divinas, de que é depositária indefectível, e suscitando constantemente novas heresias, foram atentando seguidamente contra todos os dogmas da religião cristã. O espírito das trevas. Este é o maléfico indutor de todas as heresias, continua São Pio X. O protestantismo, ou religião reformada, como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que houve depois e que pode ainda nascer para a ruína das almas. Com uma luta que dura sem trégua há 20 séculos, não cessou a Igreja Católica de defender o depósito sagrado da verdade que Deus lhe encomendou e de amparar os fiéis contra o veneno das doutrinas heréticas. A Igreja, desde sempre, luta, não dialoga, defende, não entrega o tesouro da fé que Deus lhe confiou e protege os fiéis do veneno dos hereges. Continua São Pio X. A imitação dos apóstolos, sempre que o exigiu, a pública necessidade, a Igreja congregada em concílio ecumênico geral, definiu com toda a claridade a verdade católica, propôs como dogma de fé a seus filhos e tirou de seus seios hereges, lançando contra eles a excomunhão e condenando seus erros. Sempre em conformidade com os santos padres, diz São Francisco Lérins: anatemizar aqueles que anunciam algo fora do que já foi uma vez recebido nunca deixou de ser necessário, nunca deixará de ser necessário. Fonte São Vicente de Lérins, Commonitorium, 9º. E o Papa São Pio X continua ensinando seu Catecismo Maior. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrossanto Concílio de Trento, denominado assim
pela cidade onde foi celebrado. Ferido com esta condenação, o protestantismo encerra um apinhamento, o mais monstruoso, de erros privados e individuais. Recolhe todas as heresias e representa todas as formas de rebelião contra a Santa Igreja Católica. A seguir, algumas perguntas e respostas do Catecismo de São Pio X, que deveria fazer um cristão se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário do protestante. Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror, por ser proibida pela Igreja. E se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por 4 notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. Onde se acham as verdades que Deus revelou? As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Dizei-me, o que é a tradição? A tradição é a palavra de Deus, não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século por meio da Igreja até nós. Conclusão. Seguindo o exemplo dos apóstolos, a Igreja sempre condenou as heresias e expulsou de seu seio os hereges. Nada de diálogo, nem de louvar a unidade na legítima diversidade do falso ecumenismo, ou confraternizar publicamente em atos reprováveis com os hereges. O verdadeiro ecumenismo, a verdadeira caridade com os que estão no erro, é mostrar-lhes a verdade plena e rezar por eles para que se convertam à verdadeira fé, tal e como rezava toda a Santa Igreja na Sagrada Liturgia da Sexta-feira Santa. Oremos também pelos hereges e cismáticos, para que Deus nosso Senhor os tire de todos os seus erros e se digne trazê-los à Santa Madre Igreja Católica e Apostólica. Oremos também pelos incrédulos judeus, para que nosso Senhor aparte o véu de seus corações e eles também reconheçam nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos também pelos pagãos, para que Deus Onipotente tire a perversidade de seus corações e, abandonando seus ídolos, se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a seu único Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Conversão de judeus, maometanos e pagãos, e retorno de hereges e cismáticos. Esta é sim nossa fé de sempre, a fé dos apóstolos, a fé de que nos gloriamos de professar. Haveria acaso um retorno à plena unidade entre os crentes em que o caminho seja pavimentado de incompreensões e meias-verdades? Evidentemente, é claro que esta ponte, o verdadeiro entendimento e a aceitação plena do primado de Roma, precisa ser atravessada, e se não o for de maneira consciente, a meta do verdadeiro ecumenismo não será alcançada. E aqui surge o perigo real sobre este tema. Algumas pessoas que representam este perigo, ao transformarem o ecumenismo em uma confusão de doutrina retalhada, desfigurada. Há escritores que abusam do nome de teólogo ou da dignidade da erudição para minar, uma após a outra, as verdades da fé católica, violando, ignorando e destruindo totalmente o magistério. Eles criam dúvida com relação ao conhecimento de que a verdade de Deus é una e perfeita, e se ela for negada em um único ponto, tal é a sua lógica e harmonia interiores, é inevitável que todo o resto também seja negado. Eles não compreendem que Deus confiou tudo ao magistério, que é tão certo e divinamente garantido que podemos afirmar que aquilo que a Igreja ensina uma vez, ela ensina para sempre. Repudiemos fervorosamente os atos de sacrilégio cometidos hoje dentro das nossas igrejas,
onde promovem, além de um gigantesco sacrilégio, um falso ecumenismo, sempre condenado pela Santa Igreja. Pastores protestantes pregando dentro de nossos templos sagrados, onde Deus se faz presente verdadeiramente em todos os sacrários, promovendo uma verdadeira farra do boi, uma anarquia com a doutrina da Igreja. O banquete do Cordeiro sempre foi chamado pelos primeiros cristãos de Eucaristia, e não Santa Ceia, como chamam os hereges. Essa é nossa fé, e é isso que devemos defender, e não defender e promover um encontro sacrílego, que emporcalha e envergonha a Santa Igreja de Cristo. E como seria essa ceia, essa celebração em conjunto? Partilharíamos com eles o miolo de pão e o suco de uva? Ou a Santíssima Eucaristia, que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, seria profanado? Onde todos iriam poder comungar sem renunciar suas heresias? O protestantismo prega que apenas a fé seria suficiente para a salvação, mas não se preocupa com a questão que evidentemente surge em decorrência desta crença. Fé em quê? Para um protestante, trata-se de uma aceitação subjetiva, de um Jesus Salvador, não de uma aceitação real, do Jesus Salvador. Digo isso por uma razão simples de perceber. Se cada um interpreta diferentemente a Escritura e acredita que o que ele pede é uma coisa diferente do que o outro protestante, por vezes na mesma seita, acredita não se está aceitando Jesus, mas sim inventando um Jesus pessoal, um Jesus que corresponde, na verdade, apenas às ânsias e preconceitos do crente, às suas vontades, suas necessidades. O dogma. Um dogma é algo que é verdade revelada, que deve ser crido por todo cristão. Um exemplo disso é a Santíssima Trindade, 3 pessoas em um só Deus. O dogma nos afirma claramente que fora da Igreja não há salvação. Não é possível salvar-se fora da Igreja, que é a comunhão dos santos. Não é possível salvar-se em estado de pecado mortal. Não é possível salvar-se em uma seita herética protestante. A eventual salvação de um herege vem de uma conversão à verdadeira e única Igreja que salva, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Glória e adoração somente a Ti, Santíssima Trindade, único e verdadeiro Deus. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.